Sobre a agenda, nós temos aqui 6 tópicos, né, da divisão. Primeiramente, né, quem somos. Dois, né, a segunda parte, nós vamos falar um pouco sobre o Winter School e o que é Summer School, né? Começar com a definição do que é, como geralmente é articulado. Após isso, nós vamos falar sobre as nossas experiências, como que foram ali os cursos, o que nós tivemos que fazer para conseguir passar ali e ter essa experiência. Depois, aplicações, como que se aplica, quais são os documentos específicos. Por último, nós vamos deixar ali algumas dicas para vocês e aí sim nós abriremos para as perguntas. Mas enquanto isso, surgiu alguma dúvida, pode ir colocando no chat e aí no final nós respondemos. Tudo bem? Então, quem somos? Vou abrir agora o espaço para a Fernanda, né? Começar a autobiografia e aí depois eu começo. Pode ir, Fernanda. Oi, gente, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estarem aqui. A Nadine já resumiu muito bem, né, um pouquinho de quem nós somos, mas basicamente entrei na faculdade em 2019, na faculdade de Direito, e eu sempre tive muita vontade de estudar fora, de fazer cursos fora, de ter essas experiências internacionais, que a gente sabe que são muito caras. E quando eu entrei na faculdade, eu descobri que dava para fazer isso sem ser tão caro, às vezes de graça, como a gente vai falar hoje. E comecei a procurar mais e me engajar um pouquinho mais também, entender como eu poderia melhorar meu currículo e coisas assim para conseguir ter esse tipo de experiência. E, bom, a Nadine já falou basicamente tudo, então pode falar, Laís. Sim, a Nadine reduz muito bem os nossos currículos, não tem muito o que falar, mas uma coisa importante eu vim de escola pública, né? Então às vezes a gente vê que essas oportunidades, como a Fernanda falou, são muito caras, parecem ser bastante inacessíveis, mas a gente está aqui para mostrar que dá mesmo para a gente aplicar, mesmo que o nosso background inicialmente seja um pouco deficitário, no caso, por exemplo, no meu, que eu vim de escola pública, mas a universidade, por exemplo, deu ali algumas oportunidades e guiou o que seria o meu estudo no futuro. Então, a gente vai buscar aqui, através dessa apresentação, informar para vocês que é possível, sim, fazer acontecer o sonho ali do intercâmbio. Pode passar. Bom, para começar, nós temos aqui, né, Winter e Summer Schools. Bom, o que é Winter School? Bom, Winter School geralmente são cursos oferecidos no inverno, pode ser tanto da parte norte, né, do globo, como do sul, e geralmente, quando é ao norte, é ali entre novembro até fevereiro, esse período, né, que é frio no hemisfério norte, e aqui ao contrário, né, entre junho até mais ou menos agosto. Durante esse período, essas universidades ou mesmo órgãos abrem ali cursos que a gente pode fazer durante o período do inverno. E o Summer School, ele seria basicamente durante o verão, né? No hemisfério norte, como Europa e Estados Unidos, acontece ali durante o período de junho até agosto, enquanto aqui acontece no período ali de novembro até janeiro, fevereiro. Então, são cursos interessantes porque não são longos, são geralmente de curta duração, de 1 a 2 semanas, às vezes um mês. Então, se você trabalha ou se você estuda no Brasil, tem como você ir e voltar. Então, é algo mais, assim, flexível, né, dos cursos que a gente vê. Não é um intercâmbio muito longo. E é uma experiência interessante porque são cursos de férias, né? Não é um curso extremamente aprofundado. No caso, eles têm uma temática específica, você estuda aquela temática e faz bastante amigos, colegas. Essa é a função do Summer School. Eles têm uma parte recreativa, né? Geralmente excursões, também tem alguns que têm festas, também interculturalidade ali.
e tem uma temática específica para discutir. Então, é algo dentro de um período ali de férias que você quer melhorar o seu currículo e acontece nesses períodos de verão e de inverno. E os períodos de aplicação, como eu falei, geralmente é no meio e no final do ano. Isso é importante para você ficar checando ali se alguma universidade abriu ou algum órgão ali abriu esses cursos, né? Abriram esses cursos. Então, é interessante porque é uma oportunidade flexível e que acontece durante as férias. Então, você pode aplicar mesmo estudando ou trabalhando no Brasil, dependendo ali do seu período de férias. Pode passar. Ok? Aí eu vou começar aqui um pouco sobre falando das minhas experiências. As que mais me marcaram foram duas. No caso, quando eu tive essas duas experiências de Summer e Winter School, eu estava estudando na Hungria, que é perto da Polônia e também da Romênia. E eu tinha muito interesse ali em questões sociais, em questões econômicas, e foi por isso que eu apliquei para essas duas escolas, né? O meu Inter School, como vocês veem aí, foi na Cracóvia, na Polônia, em uma universidade chamada Jagiellonica. Jagiellonica. E foi um Inter School no inverno que eu fiz no período de janeiro, que era sobre ciências sociais aplicadas. Teve duração de 5 dias e a gente ficou ali conversando sobre essas temáticas e também tinha excursões para conhecer a cidade de Cracóvia. Eles apresentaram para a gente também clube de dança polonesa, também teve aula sobre polonês, então foi muito interessante e também muito rápido, né? E no caso, nessa experiência, eles pagaram completamente a nossa estadia durante o período que a gente ficou lá. E era um valor, assim, até viável. Então, o curso era gratuito e para passar esses 5 dias lá, eles davam em torno de uns R$ 7.000. Para quem morava perto, né, ali da Polônia, no meu caso, ficou muito viável porque eles davam ajuda de custo e também é, ajudavam a gente ali a ficar, né, em dormitórios, etc. Depois eu passo, ela foi na Polônia, né? Na Cracóvia, numa universidade chamada Jagiellônica. Geralmente eles abrem tanto no período do inverno como no verão. E essa experiência aí foi gratuita e eles ainda deram uma oportunidade ali de custo para quem aplicava. E agora eu vou falar de uma outra experiência, que foi Summer School em Bucareste, na Romênia. Essa Summer School, ela foi pela Universidade de Bucareste, né? A Universidade de Bucareste, ela oferece no programa de Ciências Econômicas um curso gratuito e eles pagam ida e acomodação na Romênia. Geralmente tem duração de 2 semanas e eles dão um curso de economia específico de algum tema, por exemplo, no meu foi de tecnologia e fintech dentro da economia. Foi bem bacana porque não era somente um curso ali com palestras, mas eles levavam a gente para bancos, levaram para os principais pontos da cidade de Bucareste, como, por exemplo, o parlamento, que é o maior parlamento do mundo, então a gente foi até lá. Além disso, nós conseguimos outras oportunidades de ir para algumas empresas e conversar com gestores de banco, de empresas, e tudo ali basicamente incluído. Sem contar que a gente também viajou a toda a Transilvânia. E a Transilvânia, né, o lugar do Drácula, né, é lindíssima, né? Tem várias partes de natureza e eles paravam em vários pontos. Nós visitamos castelos e essa oportunidade de bolsa
foi gratuita. Então, é uma aplicação interessante e o nome da universidade é Universidade de Bucareste. O nome da oportunidade vocês podem jogar no Google ou jogar no Instagram, é BSU. E tem todo o summer, né? Todo o verão tem. Geralmente, a aplicação abre entre junho e julho, ok? Pode passar. Aí aqui eu trago também alguns outros pontos, né, da experiência. Nesse Winter School na Cracóvia, que foi no inverno, foi extremamente frio. Eu fiz boneco de neve, conheci a neve, comi neve, fiz tudo que eu queria fazer, anjinho. Foi super interessante, porque eu nunca tinha conhecido. E também visitei Auschwitz, que é um campo de concentração. Então, tem um aspecto histórico muito interessante e fica somente, acho que 1 hora de Cracóvia e é um preço barato, assim. Acho que deve ser uns R$ 30 ida e volta para você ir lá e conhecer. E é importante, né, do aspecto histórico. A gente não conhece muito a Polônia, mas tem essa questão da Segunda Guerra Mundial. Então, para quem gosta, assim, de saber um pouco mais de questões sociais, história, é uma cidade e país interessante. E no Summer School, em Bucareste, eu fiz amigos, um deles é o Wesley, que ele está nessa foto comigo, o Wesley também está por aí, e que a gente leva para a vida toda. Acho que esse é o ponto importante desse Summer e Winter Schools. Você vai lá para fazer colegas e você constrói projetos com eles e forma ali uma vida, né, de amizades. E também aí tem o Castelo do Drácula, né, que é o Bane Castle, que eu visitei e é uma experiência fantástica. Então, essas foram as minhas experiências. Agora eu passo a palavra para a Fernanda. Bom, gente, ano passado, 2023, eu tive a oportunidade de ir para a University of York, no Reino Unido. Eu me inscrevi para o programa de bolsa do curso de verão, que era um programa específico para estudantes de graduação da América Latina, da África ou da Ucrânia. E eles cobriram absolutamente tudo, desde o meu voo de Fortaleza para Manchester até o transporte de Manchester para York, a hospedagem, o curso, a alimentação, e me deram 350 libras ainda para ter um dinheiro para sair ou coisas assim, porque esse curso que eu participei, eles focavam muito também na experiência de estudar no Reino Unido. Uma coisa que eu percebi é que o curso excepcional e servia muito como uma propaganda para fazer com que os alunos retornassem para estudar no Reino Unido, estudar na Universidade de York. A Universidade de York é uma universidade consideravelmente nova, comparando com outras universidades do Reino Unido, mas, assim, é de uma qualidade muito, muito boa. É como se fosse da Ivy League do Reino Unido. Então, ter um primeiro contato com uma universidade assim de fora, ter contato com os professores, contato com a forma não só acadêmica de levar as situações que a gente está vendo em sala de aula, mas também a vida acadêmica num todo, ver como os alunos interagem, como é a interação entre aluno e professor, que é muito diferente daqui do Brasil. E foi assim, excepcional. Foram 2 semanas de curso, eu fiquei hospedada na universidade, cada um tinha um quarto próprio dentro do alojamento, porque era uma experiência mesmo como se você estivesse estudando lá. Então a gente ficava no alojamento, a gente tomava café da manhã no restaurante universitário, no RU deles. E eles focavam muito, como eu disse, nessa parte da experiência do Reino Unido. Então, todo final de semana eles levavam a gente para viajar. A gente foi para Manchester, para Leeds, para Skipton e para uma outra cidadezinha ali perto de York. E todo dia, quando acabava a aula, eles levavam a gente para passear e conhecer um pouquinho de York. E também a gente tinha dias livres que a gente poderia fazer o que a gente quisesse. Teoricamente era para estudar, mas a gente aproveitava para viajar um pouco mais. Então aí eu botei uma foto minha em Londres, que era um dia que a gente não tinha atividade. E a gente falou, ai, tá tão perto, né? Aí a gente foi. E foi muito mágico, foi uma coisa que a gente decidiu um dia antes e foi, assim, excepcional. E eu acho que essa é a parte mágica desse tipo de experiência, sabe? A gente vive muito intensamente as coisas, a gente se conecta muito rápido com as pessoas e
a gente volta para casa mesmo com uma outra perspectiva acadêmica, profissional. Durante essa experiência, além de ter feito amigos, de ter aprendido muito sobre como é a vida no Reino Unido, de ter aprimorado meu inglês, porque a gente no Brasil sempre tem isso de, ai, eu não falo inglês tão bem, não sei se eu vou conseguir, mas é muita insegurança da gente, dos brasileiros no geral. Você consegue entender, você consegue se comunicar, você fala inglês, você fala bem, você está capacitado para ter uma experiência assim. E eu voltei para casa me sentindo bem por ter visto que eu consegui fazer amigos e tudo mais, e ter uma experiência acadêmica assim, nesse nível. E outra coisa que eu acho que é muito marcante desse tipo de experiência, diferentemente de festivais e coisas assim, é que a gente tem contato com professores, a gente tem contato com o staff da universidade, e esse networking é muito rico para quem tem interesse de continuar tendo esse tipo de oportunidade, seja para propor projeto de pesquisa, seja para tentar voltar para o mestrado, pedir uma carta de recomendação para um outro programa, tendo um professor de fora que já viu como é o seu dia a dia, sua rotina, sua responsabilidade no ambiente internacional, assim, é uma coisa assim que enriquece muito o seu currículo, a força das suas próximas applications. Então, um conselho que eu tenho para todo mundo é aplique. Mesmo se você achar que você não é capacitado o suficiente a algo assim, aplique, que vai ser a melhor experiência da sua vida. E aí, falando um pouquinho do processo de aplicação em si. Cada universidade tem um processo diferente, pede documento diferente. Então, a gente separou aqui um pouquinho de como são os documentos no geral que são pedidos, que é certificado histórico escolar, carta de motivação, carta de recomendação e uma redação, um essay. Sobre o certificado histórico escolar, muita gente tem muita dúvida sobre, posso enviar em português ou algo do tipo. Normalmente eles pedem que seja enviado em inglês, algumas vezes eles deixam que você faça a tradução, outras eles querem que seja tradução juramentada ou então feita da sua universidade. Uma coisa que eu recomendo e que me ajudou muito é entrar em contato com a universidade para ver se não tem um setor que faz tradução de documentos. Aqui na UFC a gente tem isso, e é ótimo, porque você não precisa gastar, porque essas traduções normalmente são caras, né? E o pessoal pergunta muito de histórico escolar. Nota é tão importante assim? Eu não acredito que seja um grande diferencial, mas é a primeira peneira que eles usam. Porque se você não consegue demonstrar que você tem um rendimento acadêmico bom, num contexto de analisar suas extracurriculares e o seu desempenho em sala, se você não consegue ter um resultado satisfatório, talvez não seja tão interessante para eles te dar uma bolsa para você estudar. Então, eu acho que sim, é uma coisa que é bom prestar uma atenção, botar um pouco mais de esforço nisso. A carta de motivação. A carta de motivação é um documento que você vai estar ali se vendendo. Você tem que mostrar para a pessoa que vai ler por que você merece receber, por que vale a pena o investimento em você. Porque, por exemplo, esse curso que eu fiz no Reino Unido, só o curso eram 5.000 libras, a passagem de Fortaleza para Manchester. Eu não tenho ideia de quanto deve ter sido. Me deram ainda dinheiro, então é muito dinheiro, é muito investimento, e eles têm que entender que você vai ser a pessoa que vai dar algum retorno, seja para você, seja para sua comunidade, ou seja para a universidade. Porque, como eu falei, esse tipo de programa também é muito propaganda, porque eles querem que as pessoas apliquem para lá, se mudem para lá. Seja pessoas muito capacitadas para irem para melhorar a reputação da instituição, ou sejam pessoas que vão para pagar e manter a universidade funcionando. Então, eles querem pessoas que vão dar retorno, seja por visibilidade, seja por melhorar, enfim, o nível. Então, na sua carta, você tem que pensar como é que eu posso falar das minhas experiências, de quem eu sou, de uma forma que vai ser interessante para isso. E o que eu recomendo você pensar quando está escrevendo a sua carta. Primeiro, o que eu posso contribuir? Como é que eu posso levar a minha cultura, o meu estudo para o curso? Como que eu vou contribuir para quem está pagando para estar lá? E eu vi que alguém perguntou aqui, né, qual era o tema do meu curso. Eu faço direito, o curso que eu fiz era de psicologia. Então, eu passei muito tempo pensando como é que eu posso conectar o que eu estudo no direito na psicologia. Eu acho até interessante aplicar para cursos que não são exatamente o que você está estudando, porque você consegue mostrar que você tem o interesse de ir além e você pode complementar o que vai ser visto em sala com o que você estuda na sua universidade. Então, por exemplo, na minha carta eu falei que como eu trabalho com mediação e resolução de conflitos, isso me ajudaria a entender um pouco mais esse dinamismo, mas também poderia contribuir com as discussões com o que eu vejo em sala e tudo mais. Outra coisa que eu acho
muito relevante também é se você faz trabalho voluntário, citar isso, porque eles valorizam muito esse tipo de coisa, valorizam muito saber que eles estão dando retorno, que a pessoa que eles estão investindo vai dar um retorno para a comunidade delas, principalmente nessas bolsas que são para América Latina, África, para esses grupos que eles veem como minoritários, sabe? Então é bem interessante ressaltar isso. Carta de recomendação. Esse documento tem muitos modelos na internet, mas eu recomendo pedir para pessoas que de fato te conheçam ou que tenham te visto mais do que em sala de aula, sabe? Então, se são 2 cartas de recomendação, eu recomendo um de um professor que vai poder atestar a sua qualidade acadêmica e uma de uma pessoa que tenha te visto agindo fora de sala de aula, seja um projeto de extensão, um voluntariado ou algo assim. E redação, normalmente, quando pedem, né, algo além da carta de motivação, é para você falar um pouquinho, discorrer sobre um tema, e aí eu recomendo você tentar, quando for o caso, juntar o que você trabalha na sua universidade, nas suas pesquisas, com o tema do seu curso. Como eu falei, o meu curso era de psicologia, eu estudo direito, eu tentei falar um pouquinho sobre a psicologia aplicada no direito de uma forma diferente, no meu caso, resolução de conflitos. Mas tudo depende muito, cada programa de bolsa é um programa diferente. E a outra coisa que eu recomendo é sempre salvar os seus documentos de application. Então, eu tenho um drive que eu tenho todas as bolsas que eu já apliquei, e eu faço sempre um resumo do perfil da bolsa para entender quem eles estão buscando, que tipo de pessoa eles querem aí, e vou botando as palavras-chave para ver como eu posso demonstrar no que eu estou escrevendo como eu cumpro esses requisitos. De uma forma geral, sobre application é isso. E aí, pontos relevantes para se ter em mente, né? Pesquisar oportunidades. É muito difícil que esse tipo de oportunidade apareça assim do nada para você. Então, pesquisar, ir atrás. Essa bolsa que eu encontrei, eu estava pensando no Google mesmo. Eu queria muito ter uma oportunidade assim de verão, então passei horas procurando, olhando os requisitos. No Google, tipo, Summer School, Reino Unido, coisas assim, até encontrar. Mas o LinkedIn também é ótimo. A escolha do curso, como eu falei, eu recomendo muito que você tenha que sair um pouquinho da sua zona de conforto, até para poder enriquecer o que você vai dizer e justificar. Planejar a aplicação. Esse tipo de application não é coisa que você faz em um dia ou 2. Eu acho que uns diazinhos para você pensar e analisar, pedir para alguém revisar é sempre bom. Refletir como aplicar, fazer o preenchimento de formulários com cautela. Muitas vezes a gente faz assim com pressa, quer logo entregar porque fica ansioso e acaba deixando passar detalhes bobos que, para quem está lendo, a pessoa vai ler com mais atenção do que você quando enviou. Pode ficar um pouco chato você errar algumas coisinhas e entregar documentos e informações com cautela também. Aí aqui, para finalizar a nossa apresentação, nós vamos dar algumas dicas, né, de como fazer ali essa aplicação, porque nós temos o passo a passo, mas também tem algumas dicas que a gente pode utilizar ali para melhorar o nosso desempenho nas aplicações, ou também depois que passa, né, o que que se faz, né? A primeira dica é estudar as suas experiências. Acho que isso é muito importante, né? Senta num canto ali da sua casa ou num café e pega um lápis e caneta e fala, pô, que cursos que eu já fiz, né? Com o que eu já trabalhei? Você tem que estudar o que você tem ali no seu currículo, o que eu preciso melhorar para você ter ali experiências importantes para fazer essa aplicação. Então, é um momento de reflexão que você tem que ter sobre você mesmo. Porque muitas vezes a gente tem várias experiências, vai acumulando, acumulando, chega numa aplicação, faz, e depois pensa, poxa, poderia mesmo ter incluído aquele curso que eu fiz, aquele tema que eu achei interessante. Então, estudar a si mesmo é muito importante antes de fazer a aplicação. Então, esse momento é interessante, assim, de escrever mesmo, dar um papel, falar das experiências que você teve, né? Se você já encontrou um curso, ver quais cursos você fez no passado, experiências de voluntário que você já teve, línguas que você já estudou, e pontuar ali certinho. Isso é muito importante, né? Reconhecer a si mesmo, né? Sócrates, filósofos já falavam isso, então utiliza a sua aplicação também. Segundo ponto, pensar no pessoal e no profissional.
viu alguma experiência ali, algum curso de verão, de inverno, pensa como que aquilo impactaria, né, na sua vida pessoal, né, se você gostaria de viajar para aquele lugar, se você não conhece muito, mas tem ali um interesse, né, pensando no pessoal, e no profissional também, né, qual ponto aquele curso poderia diferenciar o seu currículo? Por exemplo, quando eu fiz para o Bucharest Summer University, era de economia. Eu tinha estudado letras e antropologia, que é um pouco de ciências sociais. Mas eu falei, poxa, se eu estudar um pouco de economia, tem a ver um pouco com ciências sociais e talvez isso abra um leque importante ali para o meu currículo. E no futuro, né, ali próximo, na Hungria, eu consegui um estágio por conta desse Summer University que eu fiz, né, esse Summer School. Então, é muito importante que você pense, abrir o leque ali no seu âmbito profissional, que seja um pouco associado à sua carreira, mas que também abra outras portas. Então, pensar no pessoal e no profissional é super importante nessas horas. Outra coisa importante, que é um ponto que a gente fala, e a gente alerta bastante aqui na SFIB, é checar as oportunidades com cautela, porque na vida, há muitas pessoas que são ali malandras, há golpes também. Então, sempre ver se aquela oportunidade ela é de uma instituição reconhecida, pesquisar se pessoas já participaram, porque há muitos esquemas ali, né, de golpes que acontecem muitas vezes. Então, você tem que sempre checar com cautela se é de uma instituição reconhecida, se alguém já fez e se sites oficiais já publicaram. Então, isso é bastante importante na hora de aplicar. E nós aqui, na SFIB, a gente sempre tem essa cautela. Quando nós publicamos, compartilhamos novas oportunidades, a gente checa se realmente aquela oportunidade ela é viável. Então, sempre ter cautela e cuidado na pesquisa desses Summer e Winter Schools. Okay? E, por último, criar uma rede de segurança, né? Tanto antes de aplicar como depois. Então, você vê com cautela esses cursos, se eles existem mesmo, se o lugar onde você está indo é interessante, também se comunicar com pessoas que estão indo para esse curso, ou se você tem amigos que moram perto da região, para ser algo seguro e você conseguir ali uma experiência satisfatória, né? Ter participado de um summer e um winter school bacana, ter pessoas com você ali para te ajudar e sempre notificar, né? Parentes, amigos sobre a sua ida a este destino, né? Então, segurança aí muito importante nesta aplicação. Bom, gente, com isso, nós terminamos a nossa apresentação e nós abrimos para as perguntas. Meninas, muito obrigada pela apresentação de vocês, foi super enriquecedora. A gente tem algumas perguntas aqui e continuem à vontade para mandar perguntas no chat, as meninas vão responder. Bom, a primeira pergunta é: geralmente quanto tempo duram os cursos? Eu acho que depende bastante. Se eu não me engano, a Laís falou que o que ela participou eram 5 dias, né, Laís? O que eu participei foram 2 semanas. Depende muito do curso. Tem cursos que duram cinco dias, né, uma semana, tem cursos que duram duas, mas geralmente é menos que um mês. Então, tem cursos, por exemplo, da Lituânia que eu participei, que era um mês. Mas geralmente é uma, duas, três, 4 semanas, não passa ali de um mês. Perfeito. E as bolsas cobrem tudo até as passagens? Depende muito, varia muito de universidade para universidade. No meu caso, né, para York, pagaram tudo, como eu falei, passagem, seguro, ainda me deram dinheiro. Eu acho que para esse tipo de oportunidade não é tão, assim, tem bastante, né, oportunidade que paga assim passagem, mas a maioria que eu vejo cobre o curso, hospedagem, alimentação, mas passagem algumas vezes é o estudante que tem que pagar. No meu caso também, foi assim, por exemplo, da Polônia, eles davam uma quantidade de dinheiro, por exemplo, acho que eram 6 mil reais.
Para quem morava perto, é uma ajuda de custo importante, porque você não paga o curso e você ainda tem o dinheiro. Agora, quem vem do Brasil, é uma ajuda de custo considerável, pelo menos ali cobre as passagens, porque geralmente esses cursos, muitos deles são pagos completamente. Então, você paga o curso e paga toda a sua hospedagem, etc. Mas nesses cursos que a gente falou aqui, por exemplo, o meu da Romênia e da Polônia, no caso da Fernanda, eles deram uma ajuda de custo ou pelo menos cobriram ali a hospedagem. No Bucharest Summer University que eu fiz, eles cobriram toda a hospedagem e toda a comida e alguns transportes ali da rodoviária até o lugar. Isso a gente pensa que é pouco, mas já é bastante. Dependendo do lugar, você economiza aí, sei lá, uns 6 mil reais, 10 mil reais, dependendo da cidade, já é uma grande ajuda para quem quer fazer ali um intercâmbio. Perfeito. Gente, só para lembrar vocês, se vocês puderem ir deixando um feedback também aí nos comentários, isso ajuda bastante a gente, é muito importante para a gente melhorar cada vez mais. Então, voltando aqui para as perguntas, aonde procurar essas oportunidades de Summer e Winter School? Bom, eu recomendo muito o LinkedIn, porque normalmente quem participou, quem ganhou uma bolsa dessa, sempre vai postar em algum lugar. Normalmente esse lugar é o LinkedIn. Mas também recomendo muito pesquisar no Google também. Tem muitos perfis, né, que divulgam esse tipo de oportunidade, mas eu, por exemplo, encontrei a minha bolsa pelo Google. Então, você bota lá Summer School no país tal e vai procurando. Tem muito curso assim. E você vai entrando de universidade em universidade para ver quais cobrem coisas que você não poderia cobrir ou que você tem interesse. Uhum. E lembrando também que a Skib sempre compartilha, gente, no nosso feed. A gente está sempre colocando lá as oportunidades que aparecem. E também o Google ajuda bastante. Então você coloca Summer School e coloca o nome do país, mas vê se a instituição realmente existe e geralmente você consegue achar ali. E é um passo importante, assim, reserva uns dias ali para realmente pesquisar. Então, geralmente, sites, né, institucionais, a nossa conta, né, na SFIB, a gente compartilha também. E você também pode pesquisar universidades que você tem interesse, que às vezes eles abrem também. Perfeito. E esse tipo de oportunidade gera certificado? Sim, eles fazem o certificado, muitos dão nota, inclusive, e sim, tem certificado. E precisa estar matriculado em curso superior no Brasil ou graduação ainda? Especialização e pós, serve? No caso do que eu participei, era para estudantes de graduação, mas tem muita oportunidade para estudantes de graduação, de mestrado, doutorado. Especialização, não tenho certeza, mas provavelmente sim. Tem um curso de verão muito famoso em Oslo, na Universidade de Oslo, que é para quem já se formou, né? E é, assim, incrível, eles também cobrem tudo, então tem muita oportunidade. Só você procurar e ver quais se adequam ao seu perfil. Perfeito. E sobre a Polônia, perguntaram qual que é o nome dessa experiência? Então, essa escola, você pode pesquisar Jagiellonica. Jagiellonica é o nome da universidade, né? Universidade Jagiellonica. E o nome da experiência era um curso, deixa eu tentar colocar aqui, mas o nome é Winter Spinnaker, algo assim, que era para ciências sociais. Deixa eu colocar aqui. Spinnaker, ou Spinnaker, né? Que depende da pronúncia também deles. E essa oportunidade tinha, né? Mas eu acho que ela ainda existe, né? Porque eles tentam fazer isso para promover a universidade. Geralmente é no winter, né? No inverno. Então, nos meses ali anteriores, né? Novembro, dezembro, eles abrem. E também para o summer, né? Durante o verão.
que é ali entre junho e julho eles abrem essa experiência. E é especializado para social sciences, né? Ciências sociais e international studies, que é estudos internacionais. E eu vou colocar também a universidade aqui, porque em português é Jagiellonica, mas em polonês é Jagiellonian. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Obrigada, Laís. E vocês tinham comentado, né, sobre a bolsa, que dá essa ajuda de custo com a passagem e tudo mais, e perguntaram se geralmente os cursos são gratuitos. Normalmente não, porque, por exemplo, no Reino Unido, no Canadá, eu vi que perguntaram sobre o Canadá, normalmente tem que pagar a universidade e os cursos de verão também. Então, dificilmente vai ter algum curso gratuito assim. Mas eu acredito sim que tenha, mas é difícil, mais fácil você encontrar bolsas para esses cursos. E a SFIT é algo desse tipo? Não, o SFIT é um festival temático, né? Tem um tema central e tem os workshops. Eu participei 2 vezes do SFIT, um durante a pandemia virtual e em 2023 presencial lá. E não é um curso de verão, mas você faz atividades acadêmicas e tudo mais, mas é um pouquinho diferente, porque apesar de ser vinculado à universidade, não é parte da universidade. Então não é um curso. Então, de concluir. Vou até pegar um minutinho aqui só para falar que o SFIT está com inscrições abertas agora. Eu também participei do SFIT no ano passado, a Nath 16 também. horas, casa, recomendado 19. Então, tem com o microfone aberto. E as inscrições estão abertas até o dia 13 de outubro, para quem tiver interesse. Ele acontece em Trondheim, é uma cidade da Noruega. E amanhã, eu sou uma das embaixadoras, então estou promovendo também um evento. E amanhã a gente vai fazer um encontro para tirar dúvidas sobre o SFIT. Então, só aproveitando aqui o gancho, quem tiver interesse pode ou falar com a gente pelo perfil da SFIB mesmo, ou pelo perfil da SFIT Brasil, que a gente compartilha o link com vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Analice. Laís, como que você conseguiu alinhar a sua graduação, plano de carreira, com o tema do BSU, de forma que mostrasse que você era um bom fit para o programa? Bom, então, eu até perguntei isso quando eu me inscrevi. Nesse caso, apesar de eu estar fazendo ali ciências humanas, algo mais relacionado a letras, tecnologia, acabou sendo uma candidatura que se destacou exatamente por ser um tema, né, e uma graduação diferenciada, porque muitas vezes a gente pensa que, poxa, estou estudando letras, vou fazer só literatura, vou fazer somente algo relacionado a ensino, ou estou estudando antropologia, só vou estudar gente e questões culturais. Mas, assim, são ciências humanas, são amplas, então você pode diversificar o seu currículo e apontar que você tem um interesse particular, específico, mesmo a sua graduação sendo diferenciada, para eles também é interessante. Quando eu cheguei lá, perguntaram, né, o meu curso e eu fui conversar com eles, e eles acharam interessante uma pessoa que tem um background em cultura, em questões de línguas, tem interesse também em ciências econômicas, porque reflete, né, comportamento humano tem ciências econômicas, né, as pessoas, elas fazem aplicações, movimentam a economia nos seus comportamentos, né, em comunicação também. Então, isso é uma aplicação diferenciada. O pulo do gato é você conseguir colocar ali um link entre o que você tem interesse e como isso se relaciona com a temática que eles oferecem. Perfeito, muito obrigada. O programa da Universidade de York ainda possui bolsa e tem limite de idade?
Eu não sei afirmar se eles ainda estão ofertando a bolsa ou não. Eu acredito que sim, porque quando eu fui não foi o primeiro ano que eles ofertaram, então não foi uma coisa esporádica. E limite de idade, eu acredito que não tenha, mas eles tinham essa. Tinha que ser estudante de graduação, né? Mas limite de idade eu acredito que não tenha. Perfeito. Desculpa, alguém quer falar? E esses programas de férias exigem provas de proficiência da língua também? Alguns sim, muitos, não muitos, mas alguns pedem para você enviar algum comprovante de conhecimento da língua inglesa ou então da língua que vai acontecer o curso. No caso de York, eles não pediram o certificado, mas eu tive que enviar uma declaração da minha universidade atestando que eu tinha um nível para acompanhar as aulas e tive a entrevista, né? O diferencial da Universidade de York é que eles fizeram uma entrevista para averiguar o nível de inglês, enfim, conferir algumas informações. E vocês tinham falado sobre notas e tudo mais, eles perguntaram qual seria o coeficiente considerado bom. Você quer responder essa, Laís? Eu posso. É uma questão muito interessante porque, quando eu vou, de forma geral, falar, sempre aplique uma roleta russa. Há anos que vai aplicar a pessoa que descobriu a cura do câncer e tem um background excelente, tem 10, vão ter outros anos que a nota vai diminuir. Então, geralmente, dê o seu melhor e tenha o melhor coeficiente possível, né, nota. E se você conseguir entre um 8, 9, 10 na universidade, ótimo, perfeito. Mas não se limitem a coeficiente, porque há anos e anos. Às vezes, sei lá, 20 candidatos vão se aplicar, no outro ano vão ter 3 mil. Então, nunca percam a oportunidade, porque você nunca sabe quem está competindo com você. Então, o importante é sempre competir e tentar tirar o melhor do seu possível ali, uma nota alta. Mas não tem um coeficiente específico, pelo menos nos anos que eu apliquei não tinha. Mas sempre apliquem, porque realmente você não consegue saber. Então, melhor lidar com essa incerteza do que ter uma certeza específica de uma nota específica. Alguns programas pedem que você tenha uma nota mínima, né? Mas no caso, o curso de verão é raro que eles peçam, mas alguns pedem um 8,5, alguma coisa assim. Mas como assim? Eu citei a nota, né? Mas eu acho que o que eu quis dizer é que é importante você não ter uma nota baixa para mostrar que você tem qualidades acadêmicas, mas não é a nota que vai definir. É uma peneira, mas o que vai definir é a história toda que você conta com o seu perfil. É que você consegue acompanhar as aulas e ter um bom rendimento acadêmico, enquanto você faz outras coisas e pesquisa e se engaja em projetos sociais, etc. E eu acho que essas coisas são mais importantes do que você ter um 10, um 9,5, sabe? Perfeito. E qual o período em que normalmente abrem as inscrições? Para a Summer School, normalmente começa em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Mas nesse período assim do início do ano. E eles perguntaram também qual que é o nome do Summer Course de York. Eu vou mandar o link aqui, mas é York Global Summer School. Perfeito. Também perguntaram, colocaram na minha aplicação, está pedindo para pôr meu histórico social e financeiro na carta de motivação. Como eu posso escrever que eu necessito de bolsa sem parecer que estou me diminuindo? Essa pergunta é muito boa, porque eu sei de muita gente que evita abordar esse tópico, mas eu acho que é sim importante que você levante para você mostrar que, apesar de você vir de um cenário de desfavorecido, que não é tão favorecido assim, você está buscando esse tipo de oportunidade e você conseguiu alcançar esse nível de excelência acadêmica e de se engajar. E muitas vezes, de onde você vem, explica quem você é hoje. Por isso que eu acho, sim, relevante você falar que, por exemplo,
Por você não ter vindo de uma família com muito dinheiro, você sempre valorizou muito a educação, e por isso você sempre busca se aperfeiçoar, e por isso você vê nessa oportunidade uma chance de se aprimorar e de ir além, de criar networking, coisas que você não teria acesso na sua comunidade, coisas assim. Então, você falar que você não tem condição de pagar, não está te diminuindo, na verdade, está mostrando que você tem muita capacidade, coisa que muita gente que tem esse dinheiro não está nem tentando, não está aplicando, sabe? No meu caso, eu tive a entrevista para a Universidade de York e eles me perguntaram por que, que eu merecia a bolsa. Eu falei muitas coisas, né? E falei que eu não tinha condição de pagar. Jamais que eu teria 5 mil libras para dar num curso de 2 semanas. Não falei dessa forma, né? Mas eu falei que eu não tinha condição financeira, que acreditava que isso ia me ajudar muito no trabalho que eu desenvolvo no Brasil, porque, enfim, vários motivos assim. Então é algo sim que você tem que falar, não achar que está te diminuindo, mas explicar como que da sua condição financeira você conseguiu fazer o melhor que você poderia fazer. Perfeito. Antes da gente continuar com as perguntas, eu só vou passar a palavra para a Analice rapidinho. Oi, pessoal, só para avisar que eu coloquei aqui no chat um link para vocês preencherem. É um link que vocês podem preencher com seus dados pessoais e tal, para quem quiser receber certificado. E no final tem uma parte também de feedback. Então, a gente agradeceria muito, ajudaria bastante a gente a trabalhar em outros eventos como esse, aprimorar, melhorar sempre esse tipo de atividade que a gente traz para a ONG. Então, quem puder responder, vou colocar novamente o link do Forms aqui para quem não viu. E também queria avisar que amanhã é o nosso último encontro de mentoria. Vai ser um encontro bem bacana também sobre estágio internacional. Então, vai ter o Wesley, que é da SFIB, faz parte da SFIB, ele está aqui também. Ele vai falar sobre o programa de estágio dele, o Global Talent que ele fez lá no Reino Unido. Ele ainda está lá, então ele vai contar tudo sobre como funciona. E também a Júlia. A Júlia, ela também participou do SFIT no ano passado, a gente conheceu ela lá. E ela vai falar sobre o programa de estágio que ela faz na ONU. Então, quem tem interesse, fiquem ligados, amanhã às 3 horas também. E só para terminar, por último recadinho, para quem tem interesse em participar um pouco mais do programa de mentoria da SFIB, a gente vai abrir logo depois que terminar essa fase, logo depois do encontro de amanhã, a gente vai abrir inscrições para o programa de mentoria individual. Então, tem uma primeira fase que vai ser com formulário e uma segunda fase que vai ser um pouquinho mais específica para quem passar, for pré-selecionado. E aí a gente vai ter alguns mentores da própria SFIB que vão auxiliar os mentorados selecionados. Então, quem tiver interesse, quem tiver com algum objetivo aí de alguma bolsa, de alguma oportunidade internacional, vai ser bem legal conhecer um pouco mais sobre vocês e, quem sabe, participar dessa parte da mentoria também. Então, fiquem ligados aí nas nossas redes, no e-mail, no WhatsApp, para vocês se inscreverem também. É isso, vou passar de novo a palavra para a Nadine. Obrigada. Obrigada, Analice. Bom, voltando para as perguntas, e só lembrando se vocês puderem deixar o feedback no chat, é muito importante para a gente. Bom, a próxima pergunta é: como posso destacar a minha aplicação, considerando que tem tantos aplicantes com experiências parecidas? Estou escrevendo minhas essays para os FIT e sempre fico nessa dúvida. Você quer responder essa, Laís, ou eu respondo? Posso começar? E aí, bom, eu acho que para se destacar nessas aplicações, o processo começa um pouco antes. Então, eu acho que quanto mais de experiências você buscar para complementar o seu currículo, experiências diferenciadas, né, melhor vai ser. Então, procura, por exemplo, cursos de extensão na universidade, algumas línguas para aprender, ou voluntários. Isso são opções bastante importantes. Mesmo mentorias e eu fazendo aqui a propaganda. Mas é interessante que você faça isso para poder complementar o seu currículo e abrir leques para novas aplicações. O que vai diferenciar são, geralmente, ali, experiências diferenciadas, voluntários e cursos que você faz de forma complementar. Dependendo do estágio que você está, né, da sua vida acadêmica ou profissional, também demonstrar impactos que a sua profissão ou estudo já tiveram.
Isso também conta bastante para a aplicação. Então, sempre começa um pouco antes, né? Fazendo cursos, fazendo estágios, trabalhando na sua profissionalidade acadêmica para conseguir. E uma coisa também, né, que é um conselho meio psicológico, não se trata com a concorrência. Obviamente, ver, né, como que é o seu aspecto ali, confiar no seu currículo e aplicar. E como a gente avisou, nem sempre vão ter pessoas com o mesmo currículo, sempre coloca a cara no sol e aplica aí, gente. Esse é o meu Essa pergunta é muito interessante, porque, como a Laís falou, começa antes do processo de aplicação. E eu acho que é muito importante você entender o que você gosta, o que você quer fazer, a área que você quer atuar, para você ir afunilando os seus interesses e as suas experiências. Então, por exemplo, falando um pouquinho da minha experiência. Desde que eu entrei na faculdade, eu me engajei com pesquisa acadêmica na área de direitos humanos na América Latina. Então, comecei a pesquisar sobre feminicídio, direitos das mulheres, acabei indo parar no campo da ciência política, e aí isso abriu oportunidade para eu ir para o Canadá, né? Que eu passei 4 meses lá fazendo um projeto de pesquisa na área de participação política de grupos minoritários. E nessa época também eu me inscrevi para o estágio da OEA, que é muito concorrido. Eu me inscrevi assim no último dia, porque eu pensei, não tenho chance alguma. E eu ter falado dessa oportunidade que eu tive no Canadá, que foi algo que eu plantei desde o primeiro semestre da faculdade, foi um diferencial, porque na entrevista, quando eu falei que eu estava indo trabalhar, que eu ia pesquisar justamente com esse tema, porque na UEA eu estagiei no DECO, né, que é o Departamento de Cooperação e Observação Eleitoral. Quando eu falei que eu estava estudando sobre isso, pesquisando sobre isso, foi uma coisa diferente, foi uma coisa que chamou atenção, e mais importante, foi uma coisa que mostrou que esse tema é importante para mim, que eu não estou falando isso só para conseguir a vaga. Então, você conseguir montar um currículo consistente na área que você tem interesse é uma coisa muito diferente. Mesmo se outras 5 pessoas tenham coisas parecidas, você conseguir ter um storytelling que mostra que é importante para você esse tipo de coisa, vai te diferenciar. Perfeito. Vocês falaram sobre o LinkedIn e tudo mais, mas em quais sites vocês acham essas oportunidades? É direto no site da universidade? Eu nunca sei quando a Laís vai responder, eu sei o que tenho que responder. Depende muito, como eu falei. Algumas oportunidades são coisas que eu já tinha ido atrás, já conhecia, já seguia no Instagram ou seguia no LinkedIn. Muitas eu vejo no LinkedIn de pessoas que ganham a bolsa e postam, eu fico, vou ficar de olho para quando abrir de novo. Outras eu pesquiso no Google, como foi a bolsa do curso, né, que eu fiz em York. Então, depende muito. Tem muitos portais que divulgam esse tipo de coisa. O importante também, uma dica, se você está muito interessado em receber informações, joga no Instagram, por exemplo, Scholarship, né, que é bolsas. Por exemplo, tem um site famoso que é Scholarship Corner, que eles sempre publicam, e vai curtindo essas páginas e também faz isso no LinkedIn, que aí você vai ter toda hora, porque o Instagram ele vai ver ali o logaritmo e vai sempre jogar essas oportunidades para você. Então faz uma pesquisa ali no Google e no Instagram que nunca mais você vai ter problema com isso, que o logaritmo já vai ali te empurrar várias oportunidades. Então faz uma pesquisa, né, geral. Se você for 2, 3 dias pesquisando, geralmente isso daí vai ficar aparecendo para você toda hora. Isso é importante. Vocês conseguem me escutar? Tá um pouquinho baixinho, mas conseguimos. Tá. Então, mas vocês conseguiram pegar a informação? Senão eu repito aqui um pouco mais alto. Por mim, sim. Vocês conseguiram, pessoal? Conseguiram? Só para eu conferir aqui. O Instagram é Scholarship Corner. É tipo, como fosse a esquina ali das bolsas. Perfeito. E essas oportunidades abrem todos os anos? Sim, a grande maioria abre todo ano.
E o que vocês consideram que foram os maiores diferenciais, pontos fortes da aplicação de vocês? Eu acho que um grande diferencial da minha application foi eu ter conseguido fazer um bom link entre o direito e a minha área de atuação e a psicologia e o outro aspecto do curso, que era a vida no Reino Unido. Porque a gente tinha aulas, né, de psicologia e aulas de Reino Unido. Então, a gente estudava sobre o Reino Unido, tinha aulas de inglês. E eu consegui fazer esse link explicando por que seria interessante para mim fazer networking com professores da Universidade de York, por exemplo, e o link da psicologia aplicada na minha área de atuação. Outro ponto que eu considero forte também foram as experiências que eu já tinha. Eu sempre investi muito em ter um currículo competitivo para esse tipo de coisa, então eu sempre pesquisei, sempre me engajei com atividades não só de pesquisa, mas de aprender idiomas, esse tipo de coisa. Sempre trabalhei também nas áreas que eu tinha interesse, então mediação de conflito, esse tipo de coisa que são pequenas coisinhas que no final contam a sua história. Então, acho que é esse o ponto principal do que eu estou querendo dizer. É você conseguir contar uma história condizente com todas as suas atividades e como a bolsa vai complementar o que você já está traçando. No meu caso também foi a mesma coisa. Então, trabalhar no currículo, trabalhar ali no que você quer desenvolver realmente em você. Então, cursos de extensão, cursos, por exemplo, de idiomas, isso é importante. Participação em conferências, isso forma bastante ali um peso no currículo. E uma coisa importante é você meditar um pouco antes da aplicação. O que seu currículo tem a ver com aquela oportunidade? Então, esses dois pontos foram importantes para a minha aplicação também. Perfeito. E tem países que têm mais oportunidades de bolsas? Se sim, quais são? Falando da minha experiência enquanto uma pessoa que pesquisa muito esse tipo de coisa, o Reino Unido tem muita, o Canadá tem muita, os Estados Unidos tem bastante também. Tem algumas na Espanha que eu já vi. Inclusive a Nath colocou, né, que ela ganhou a bolsa parcial, eu também ganhei. Eu acabei não indo porque ia ficar muito caro, mas tem. Tem a Europa, Canadá e Estados Unidos, eles têm muita oportunidade. Outra parte do mundo também esquecida, mas que tem bastante oportunidades, é a parte do leste europeu, que não é a Europa Ocidental. Então, Hungria, Polônia, muitas vezes, por exemplo, tem a Áustria. Nesses países, por exemplo, tem outra que é Eslovênia. Geralmente eles têm, só que eles não são tão conhecidos. E é importante também saber que você pode aplicar, que a aplicação também tem menos pessoas concorrendo, porque não é tão visibilizado. Tem outros também, por exemplo, Japão e China, que também tem algumas aplicações, só que é bom ter um conhecimento especializado para aplicar. Então, se você já estudou línguas orientais, japonês, chinês, então essa parte mais orientalizada também tem bolsas. E vocês mencionaram o Canadá, perguntaram se vocês conhecem alguma oportunidade em Canadá e no Quebec. Sim, o Canadá tem muitas oportunidades, tanto para curso de verão quanto para graduação, pós-graduação, para pesquisa, que foi, no meu caso, o que eu fiz lá no Canadá. Eu ganhei uma bolsa para participar de um projeto de pesquisa lá, que é do governo canadense, é o Emerging Leaders in the Americas Program. E eu fiquei no Quebec, eu fiquei na Universidade do Quebec, em Chicoutimi. E é uma bolsa muito boa, que eu recomendo começar já a ficar de olho, porque abre normalmente em novembro, dezembro. E é incrível para estudantes de graduação. São 4 meses lá, o total da bolsa é $8.200 que eles pagam. Para mestrado e doutorado é 11 mil e alguma coisa, e são 6 meses. Então, tem muita oportunidade. Eu recomendo muito. Que legal, gente. Obrigada.
E essas oportunidades que vocês falaram precisam de comprovação no inglês, vocês já tinham mencionado, né? Bom, então, para se candidatar para a Bolsa de York, precisa ser de uma universidade parceira deles? Não, eles não têm esse requisito. Só tem que ser da América Latina, da África ou da Ucrânia, na época que eu me inscrevi. Perfeito. Bom, nós terminamos as nossas perguntas, foram muitas, inclusive. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma, pode colocar aí. Lembrando que a gente passou o link do certificado, né, de presença, para quem não preencheu. E se vocês puderem deixar o feedback aí novamente, a gente agradece muito. Também queria agradecer imensamente a Laís e a Fernanda por compartilharem as suas experiências com a gente, os insights. Eu tenho certeza que todo mundo saiu daqui muito inspirado para procurar e pesquisar. Também agradeço cada um de vocês pela participação, pessoal, e pelas perguntas. E, novamente, se vocês puderem deixar o feedback, ajuda muito a gente a melhorar os nossos eventos. E muito obrigada a todos. Annalise, não sei se você quer falar alguma coisa. Só agradecer mesmo. Muito, muito obrigada, Laís e Fernanda, por terem compartilhado um pouquinho mais de experiência, por estarem aqui, né, terem aceitado o convite também. Espero que o encontro tenha sido muito interessante, muito inspirador para todo mundo. E eu vi que a galera foi se ajudando aqui no chat também, colocando o nome de bolsa, de oportunidade. Então, fiquem ligados no chat também. Teve uma galera que já participou de Summer School aqui. Então, muito legal ver também a colaboração da galera no chat. E é isso, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Amanhã é o nosso último encontro, então não percam, vai ser muito, muito bacana também ouvir um pouco da Júlia, do Wesley. Uma oportunidade de estágio internacional, às vezes não é tão óbvio, né? A gente não pensa, mas pode ser uma chance muito bacana também de estar um pouco no exterior, né? De experienciar um ambiente diferente. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigada a todo mundo que está aqui. Fiquem ligados sempre nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram. Eu queria só finalizar perguntando para a Laís se ela quer dar um spoiler aí do que tem também para vir de um novo projeto da SFIB. Então, gente, nós estamos com um projeto de workshop que vai começar em novembro. As inscrições também vão abrir a partir de 13 de novembro e é sobre a aplicação de mestrado e doutorado no exterior do Brasil. Então, a gente vai dar uma mentoria sobre oportunidade de mestrado e doutorado, como também a escrita, né, de projetos. Então, vai ser um workshop bem relativo a isso. Desculpa, em outubro e novembro, né? Começa agora no dia 13, as inscrições 13 de outubro e novembro, que serão ali os encontros. Tudo bem? Agora foi a informação correta. Mas é um workshop para ajudar ali na aplicação de mestrado e doutorado. Perfeito, gente. Então, agradecendo mais uma vez as meninas e a todos vocês pela participação. E é isso, a gente se vê amanhã, então. Tchau, tchau.